Boa tarde, graça e paz, Ivonice, Nice, tudo bem com você? Vim através desse vídeo para poder falar o resultado da prova do Eduardo, do Dudu, tá bom? Ele foi muito bem, ele conseguiu aqui na prova pensar, pelo menos, né? Tentar resolver alguma coisa. Foi bem legal, né? Eu tenho certeza que ficou aí um aprendizado para ele, né? Isso é muito importante. Bom, primeiramente eu conto com você, tá bom, Nice? Todas as vezes que tiver um comunicado, eu criei uma lista de transmissão, então às vezes eu não falo o nome da pessoa que eu tô mandando a mensagem, porque eu tô mandando para geral, para todas as mães. Então, todas as vezes que tiver um comunicado sobre o Kids, algo diferente que vai acontecer, até mesmo vamos à igreja, explicar para ele, né, o âmbito que ele está fazendo parte, o que é ir na igreja, o que vamos fazer lá, porque você notou que o clima do Ministério Kids ele mudou, né? Antigamente a gente subia as crianças para brincar, jogar a conversa fora, e nós entendemos, graças a Deus, que é um momento de eles serem ministrados igual os adultos estão sendo lá embaixo. Tá rolando um culto lá na nave da igreja, mas também tá rolando um culto lá em cima, né? Então eu conto com você para orientá-lo, tá bom? A gente já faz isso, mas a gente conta com os pais. Oriente o Eduardo, que quando ele for à igreja, ele está indo para buscar ao Senhor, né? Não está indo mais para brincar. Claro que assim, ele é criança, então a gente traz essa busca e essa adoração a Deus de uma forma mais leve, não leve, porque não é pesado. A gente traz de uma forma mais divertida, né? Então, automaticamente acaba tendo umas dinâmicas que diverte, mas você explica para ele que ele está indo lá para aprender mais de Deus, para se encher de Deus, para poder buscar mesmo ao Senhor e para aprender mais de Deus. Bom, falando aqui da prova, foram duas avaliações, uma falando sobre o tema Jesus e a outra basicamente falando sobre Moisés. Tudo muito tranquilo, tudo muito básico, tá bom, Nice? Então você vai sentar com o Eduardo e vai fazer, você vai priorizar esse momento, porque ele precisa muito de você, tá bom? A tia Jaque ensina, a tia Thalita, a tia Marcelina ensinamos, mas nada como a mãe, né? Sentar e passar como que é importante ele saber sobre o evangelho, para que quando ele cresça, ele saiba escolher para que caminho ele queira ir. Ele nunca vai se esquecer desse tempo de precioso de qualidade que você dedicou falando ali da luz da palavra para ele. Tá bom? Então vamos lá. Na primeira avaliação, que foi sobre Jesus, tá bom? Eduardo, no dia 21 de maio, 8 anos, né? Fez aqui a avaliação sobre Jesus. Desenha a ordem cronológica da vida de Jesus. Então você vai sentar com ele, e vai só fazer algumas observações. Ele foi muito bem nessa questão, tá bom? Inclusive ele acertou que Jesus ele nasceu, né, numa manjedoura, né? Nasceu de Maria, cresceu, né? Em meio à sua adolescência começou a pregar aí o evangelho nas sinagogas, morreu e ressuscitou, né? Houve aí a morte na cruz, mas ele ressuscitou. Pergunta 2. Por que ele morreu? Ele não soube responder por que Jesus morreu. Então você vai olhar para ele e vai falar: olha, Eduardo, Jesus ele morreu para nos salvar. Jesus ele morreu com o objetivo de nos trazer hoje a liberdade de escolha, de sermos livres, tá bom? Livres do pecado, livre da acusação do inimigo, tá bom? Então você vai explicar para ele por que Jesus morreu, né? E outra pergunta: quais os elementos da Santa Ceia? Ele respondeu: pão e suco. Ele respondeu, né? Ele tá sempre, ele já participou, na verdade, de Santa Ceia lá no Kids, então ele sabe que é o pão e o suco de uva. Aí você explica para ele o que representa
né, o pão e o suco de uva, né? O pão é o corpo de Cristo e uva, o suco de uva simboliza o sangue de Jesus que nos lava dos pecados, que nos purifica. É por isso que no dia de Santa Ceia é um dia muito especial na igreja, onde a gente vai recomeçar, retomar algumas coisas, traz uma reflexão. Olha, Jesus, ele veio à Terra, olha o que ele passou por mim, ele morreu, mas ele ressuscitou. Hoje eu sou livre da acusação do pecado, o pecado não vai me roubar, eu não sou escrava do pecado, né? O pecado, ele tá aí, ele existe, mas eu não sou escrava, né? Jesus me libertou lá naquela cruz. É um dia onde você faz uma reflexão, pede perdão dos pecados, se limpa para ganhar novamente forças e voltar a caminhar. Então você pede perdão para Jesus. Normalmente já fazemos isso, mas nesse dia, olha, Jesus, me perdoe pelas fraquezas. Aí você pede perdão para o irmão do lado, se porventura, né, você o machucou ou se machucou. E assim, a Santa Ceia é realmente um momento de reflexão, um momento que você reconhece que Jesus Cristo é o Salvador, morreu, ressuscitou por você. Quantos discípulos Jesus tinha? Ele respondeu, 12. 12 discípulos, ok, Jesus ele tinha 12 discípulos. Quem faz parte da Trindade? Os três. Quem faz parte? É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quando oramos, sempre finalizando, a gente finaliza a oração dizendo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para que surja efeito a tua oração, né? Aí perguntou, né, da Trindade, quem Jesus enviou após a sua ressurreição? Ele falou, não sei. Então você explica para o Eduardo que após a morte e ressurreição de Jesus, ele nos deixou o Consolador, o Divino Espírito Santo, que é o que nos dá a direção, que é o que nos dá, na verdade, o consolo, a paz. É ele que nos revela aquilo que está em oculto, aquilo aonde estamos errando. Então Jesus nos deixou um grande amigo, que foi o Divino Espírito Santo. Bom, falando aqui agora da avaliação, que foi sobre Moisés. Eu vou te encaminhar um vídeo, porque aqui perguntou sobre a ordem cronológica de Moisés, né? Ele colocou Moisés no rio, né? Enquanto pequeno. Depois ele colocou Moisés adolescente, depois colocou Moisés adulto. Mas tem uma ordem cronológica aí, né? Moisés, ele foi um bebê, não foi um bebê qualquer, né? Moisés, ele tinha uma missão sobre a vida dele. Deus chamou Moisés para libertar aquele povo. Qual era o povo? Os hebreus, né? Estavam sendo cativos por Faraó, foram levados escravos e Deus não aceitava aquilo, né? Então Deus escolheu um hebreu, que foi Moisés, para poder libertar o teu povo. Então eu vou mandar um vídeo explicando essa história para vocês, tá bom? De qual povo Moisés pertencia? Era outra pergunta. Ele não respondeu. Moisés era egípcio ou ele era hebreu? Ele era hebreu e foi chamado para salvar os hebreus da escravidão, ok? Qual foi o crime que Moisés cometeu? Moisés, depois de grande, descobriu que ele não era egípcio. Ele foi criado por egípcio, mas ele descobriu que ele não era egípcio. Ele sentia que ele era diferente daquele povo. E aí ele viu um soldado chicoteando o escravo hebreu e ele não aceitou aquilo. Foi quando ele partiu para cima do soldado para defender aquele hebreu e acabou matando aquele soldado. Então foi um crime aí que ele cometeu. Através de onde o anjo do Senhor falou com Moisés? Ele não soube responder também. Óbvio, ele não sabia a resposta, ou ele não se atentou aí nas aulas. Foi através da sarça ardente, tá bom? Que Moisés teve o primeiro encontro ali com Deus, né?
E esse encontro foi maravilhoso, foi um marco também na vida de Moisés. E a outra pergunta é quem era o governador do Egito? Faraó. Faraó era o governador do Egito, um homem duro de coração, um homem muito difícil, no entanto que foi difícil Moisés convencê-lo para libertar o teu povo, né? Então, vou te enviar aí o vídeo, tá bom? Para você fazer aí com ele essa reflexão, né? Essa correção, tá bom? E tá perguntando assim, cite um dos milagres que o Senhor fez através de Moisés. Essa é a última questão e encerra. Um dos milagres, eu vou citar um, que foi quando o povo, finalmente aí, Faraó, né, decide libertar o povo e aí Moisés conduz esse povo em meio ao deserto. Esse povo tem sede e aí Deus ordena a Moisés, através de uma conversa, né, que Moisés não sabia o que fazer, e aí Deus fala para ele que através da rocha sairia a água, que era para ele conversar ali, acho que declarar, né, profetizar, mas aí Moisés acaba batendo na rocha. Por misericórdia ali, Deus faz da rocha brotar água e matou a sede daquele povo. É isso, Nice. Conto com você para poder orientar melhor o Eduardo, tá bom? Ele se esforçou para tentar, mas realmente algumas questões ele não sabia, né? Mas nós estamos sempre ensinando lá no Kids. Então, todas as vezes que sair de casa para ir até a igreja, explica para ele antes de sair de casa por que estamos indo e para onde estamos indo e o que vamos fazer lá. É importante, né? Dia de avaliação, dia de atividade, dia de coisa nova, dia de que vai ter algo novo, avise ele. É importante ele saber, senão ele chegar lá ele fica até coitado. Tipo, nossa, hoje tinha prova, nem sabia disso. É ruim para criança. Então avisa ele, sempre esteja conversando, tá bom? Vamos fazer aí cada um a nossa parte. Conto com você, tá bom? Obrigada. Parabéns, Eduardo. Até a próxima.